Olá amigos, pastor Ailton, Igreja de Nova Vida em Vasconcelos, com mais uma reflexão para as nossas vidas. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Olha que coisa interessante. Esta frase ela é muito conhecida e usada principalmente quando a pessoa se vê indecisa sobre o que ela deve fazer, sabendo que qualquer uma das decisões que ela pode escolher não resolverá. Deu para entender? Se correr o bicho pega, mas se ficar o bicho come. Então, não tem como. Qualquer situação que ela escolher não vai dar. Mas nós nos guiamos pelo manual do cristão, que é a palavra de Deus, que tem sempre uma saída, uma solução. Isso me faz lembrar o Senhor Jesus, numa época, houve um período em que ele foi abandonado por vários discípulos. Preste atenção. Quando Jesus já tinha treinado aquela galera toda, aquele pessoal, de repente a quantidade de pessoas reduziu. Olha que coisa, hein? E aí então o que acontece? Nesse período que ele percebeu que vários discípulos o abandonaram, aí no momento ele endureceu o seu discurso. Endureceu o discurso para quê? Para peneirar, afinal de contas, quem eram os verdadeiros e os falsos. Então você percebe? Nós temos que muitas das vezes endurecer o nosso discurso para a gente poder descobrir, afinal de contas, quem está do nosso lado ou não. Quem nos é fiel ou não. Quem é verdadeiramente amigo ou não? Jesus colocou isso em prova, fez esse teste e, de fato, quando ele endureceu o discurso, vazou o pessoal. Ficaram só aqueles que, de fato, eram amigos dele. Então, em qualquer época, há mais discípulos falsos do que autênticos, mesmo nas fileiras da igreja. E lamentavelmente isso não deveria acontecer. Mas se aconteceu com o Senhor Jesus, imagine conosco. Como será ou como seria, né? Não sei. Há uma necessidade de que você precisa atentar para isso. Eu queria, inclusive, frisar para você que está numa indecisão, você precisa tomar uma atitude, você precisa dar o segundo passo. E essa palavra é para isso, esta noite. Para que você, faça essa reflexão juntamente comigo. Porque Jesus nos mostrou o caminho que nós temos que seguir. Tem pessoas que são atraídas, lamentavelmente, só pelos milagres. Viu? Mas coisa alguma é capaz de segurar as suas almas. Incrível, né? Tinham pessoas naquela época que, lamentavelmente, que só seguia Jesus por causa dos pães, por causa dos peixes. E esses abandonaram repentinamente
ao Senhor, repentinamente. De repente saíram da sinagoga, não gostaram do discurso, e aí foram embora repentinamente. Assim acontece com você. Tem pessoas que saem da sua vida porque acabam não aceitando o seu discurso. E aí vão embora. Tem umas que nem satisfação dão, nem se despede. Não dá nem um tchau. Então você percebe que a natureza humana, lamentavelmente, é assim. Nós vemos aqui a humanidade do Senhor Jesus. E aí Jesus perguntou aos 12, presta atenção, os 12. Ele fez uma pergunta: queres vós também retirar-vos? Olha a pergunta que ele fez. Olha a pergunta que ele está fazendo hoje para você, para mim. Você também quer ir embora? Você também quer me abandonar? Porque muitas pessoas nesse momento de dificuldade, de luta, de adversidade, acabam criticando o nosso Deus, não aceitando a vontade do nosso Deus, não estão de acordo com tudo que está acontecendo. E aí ele pergunta para mim, ele pergunta para você, ele pergunta para essas pessoas que estão insatisfeitas: queres vós também me abandonar? Oh Deus, lamentavelmente, isso acontece, né? E aí Jesus os interrogou, naturalmente, tentando ali, desejando testar a fé dos seus seguidores, testar a confiança deles. Isso é lícito. Jesus estava desapontado. E eu quero falar com você esta noite, você que está desapontado, talvez não com o Senhor Jesus, mas desapontado com uma pessoa do seu círculo de amizade, da sua família, do seu emprego, da sua faculdade, da sua vizinhança. Então olha só, você que está desapontado. Desapontamento é algo humano. Acontece. E nós precisamos estar atentos a isso, para que a gente não fique frustrado, para que a gente não sofra ainda mais. Eu estou te trazendo uma realidade que aconteceu com o Senhor Jesus. Então olha só, nós não vamos ficar morrendo, sofrendo pelo desapontamento, pelo abandono, pela traição. Olha, a vida continua. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E vamos que vamos. Esse é o conselho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí chegou o grande momento. Olha, momento respeitável, né? Momento de poder. Chegou um grande momento do teste. Quando Jesus fez essa pergunta, você lembra de Simão Pedro? Pô, Simão Pedro é um cara muito maneiro, gente. Muito maneiro. Eu, quando chegar no céu, vou dar um abraço em Simão Pedro e vou dar um beijo nele. Porque lá não vai ter problema de coronavírus, né? A gente lá vai poder se abraçar, se beijar. Olha que coisa maravilhosa. E essa pergunta doeu
Parece que ele era o representante dos discípulos, que mexeu com ele profundamente. E você conhece a natureza de Pedro. E ele então, rapidamente, quando ele ouviu essa pergunta, esse teste do Senhor Jesus, ele respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia! Será que você teria uma reação dessa? Será que você abaixaria a cabeça e falaria assim: meu mestre está chateado comigo, eu o decepcionei, ele está jogando uma letra para mim, deve ser comigo. Ele jogou pesado, ele falar, que se eu quiser, eu posso ir embora, posso abandoná-lo também. Olha que situação, gente. Olha que coisa, lamentável. Porque nós somos assim, nós pensamos assim. Nós não entendemos. E esse homem, que era indouto, ele teve uma revelação de fazer uma declaração ali de amor, uma declaração de fé. Essa foi a reação de Simão Pedro. Coisa linda, pergunta maravilhosa. Só tu tens as palavras de vida eterna. E ele foi motivado por pura fé no coração. Aleluia! Pura fé. Ele expressar, em termos simples, algo majestoso e sincero. Foi o que ele fez. Muito interessante essa situação, essa condição, essa reação, essa pergunta. Foi assim, com os olhos fixos em Jesus. Quando ele fixou os olhos em Jesus, ele andou sobre as ondas. Olha só, andar sobre as águas já não é fácil. Mas ele não, ele andou sobre as ondas. Aquela tempestade, aquela coisa toda, o mar revolto, e Pedro estava ali, com os olhos fixos em Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. E nós percebemos então que este homem, que lamentavelmente ele é hoje condenado por muitas pessoas, julgado por muita gente, mas olha só, quando ele deu ouvidos ao ruído, ruído da tempestade, ele começou a afundar nas águas. Lamentavelmente. Você que tem dado ouvidos ao som da tempestade, ao barulho, à violência dessa tempestade, você vai começar a afundar. Mantenha os seus olhos para Cristo. Você lembra que ele teve a ousadia. Pedro era um cara ousado, gente. Pedro tinha lá as suas dificuldades, mas se ele não fosse ousado, ele não cresceria. Ele ficaria para trás, como muitos ficaram. Mas não, ele era ousado.
E com essa ousadia, nós vemos que ele foi lá, encarou lá o guarda, o soldado, levou a espada, arrancou a orelha dele, por causa da ousadia. Porém, pouco tempo depois, o mesmo Pedro, vê se você lembra, o mesmo Pedro se acovardou com a pergunta de uma criada. E aí o que aconteceu? Negou vergonhosamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as atitudes de Pedro nos consolam. Fracassou quando deveria justamente ter obtido êxito. Olha que coisa interessante. Para quem iremos? Se só tu tens, desculpa, as palavras de vida eterna. Pô, eu fico lisonjeado com essa pergunta que Pedro fez. Uma coisa assim tremenda. Ele reconhecer a soberania de Deus através do Senhor Jesus. Fico lisonjeado mesmo. Vejo um homem que tinha todas as fraquezas, né? Que tinha lá as suas debilidades, tinha, como todos nós temos. E de repente ele reage assim, reage declarando que Jesus é o Senhor. Então, diz a Bíblia, uns confiam em carros e outros confiam em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor Deus. Olha que versículo chave para completar essa reflexão. E esse versículo diz o seguinte, que naquela época os reis, eles treinavam, adestravam o cavalo para a guerra, para puxarem as carroças, as charretes, aquilo tudo que, né, a gente vê aí até em filmes épicos. E esses reis, eles confiavam demasiadamente, tanto nos carros, que são as carroças, e os cavalos. E você? Tem confiado em quê? Ou em quem? No seu carro? Talvez no seu cavalo? Mas se não tem cavalo, o seu carro tem tantos cavalos no motor. Nós confiamos muito, às vezes, na nossa capacidade. Achamos que a nossa capacidade supera qualquer coisa. Mas não se engane, não. Você precisa, sim, confiar em Deus. Olha, e hoje, caramba, como isso tem sido colocado, né, assim, de uma forma sobrenatural. Porque algo que tem acontecido no mundo todo, desbancando a ciência, desbancando a medicina, desbancando os governantes, desbancando os governados. Mas nós sabemos que Deus está no controle. Ninguém vai conseguir envergonhar o nosso Deus. Sabe por quê? Porque daqui a pouco ele diz assim, basta!
E de fato vai acontecer. Basta! Aleluia! Então olha só, aguarda aí, segura aí firme, que ele está ouvindo a sua voz. Parece que esse dia, né, nunca vai chegar, mas vai chegar sim. Olha, está perto. Está perto. Né? Nós tivemos, lamentavelmente, um registro, né, de grandes óbitos nesses 2 dias. Mas olha, vai acontecer um grande milagre. Puxa vida! Como Deus vai fazer acontecer? Sabe por quê? Porque é dele que vem as palavras de vida eterna. Olha, nós estamos no século 21. E você sabe que ainda tem pessoas que ainda não entendem o plano divino de salvação. Tem pessoas ainda que acham que Jesus, que Deus, é uma religião. Tem pessoas que não entendem, mas que negócio é esse de salvação, de vida eterna, que os evangélicos, os cristãos tanto falam? Olha, eu ouvi a voz de uma pessoa que ela já foi até ateísta, ateu, né? E interessante, eu fiquei admirado, né, com a declaração dessa pessoa baseada na minha vida. E ela falou para mim assim: olha só, os evangélicos, isso a forma de falar dele, né? E ele falou assim: os evangélicos é a única religião que muda a pessoa. Olha que bacana. Você já imaginou ouvir isso de uma pessoa que, né, é ateu? Você, por exemplo, né? Você mudou, falando para mim. Então eu acredito que o Evangelho muda a vida das pessoas. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. Então olha só, né? Nós percebemos, né, quando Pedro pergunta: para quem iremos? Eu fiz uma opção na minha vida. E isso, né, não tem muito tempo não. 33 anos. Eu optei por Jesus. Optei por Jesus. Fiz uma opção. E aí comecei a entender esse plano divino de salvação, de vida eterna. Olha que mudança na minha vida. Que coisa maravilhosa. E essa pessoa que eu citei, ela tem razão. Ela usou o termo, né, de que através do Evangelho nós somos transformados pelo poder de Deus. Pedro foi transformado a ponto de reconhecer, a ponto de perguntar a Jesus: para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia! Louvado seja Deus! Diga graças a Deus. Olha que frase linda, ó. Graças a Deus. Para mim é a frase mais bonita que tem. Graças a Deus. Tudo eu falo graças a Deus. E o apóstolo Paulo recomendou: em tudo dai graças. Então eu louvo a Deus porque eu pego o texto de um homem que era turrão, que era difícil, coração duro, e esse coração foi quebrantado.
esse coração foi mudado, esse coração foi transformado de uma forma sobrenatural. Então, em meio às turbulências da sua vida, que você está passando, pense nisso. Para onde você vai? Quem você vai escolher? O que você vai fazer na sua vida? Para quem iremos? Para o socorro bem presente. Porque Deus é um socorro bem presente na nossa vida. Acredite nisso. Deus é o socorro bem presente. Então fica aí essa palavra para você ouvir, compartilhar, enfim, para você meditar. Sempre lembre disso. Se você está em dúvida, se você não está aguentando o sofrimento, a pressão, a luta, pergunte. Ou declare para Deus. Para quem iremos? Para quem eu irei, Deus? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Gente, eu quero passar a vida eterna com Deus. Eu quero amá-lo cada vez mais. Eu vou orar por você neste momento. Deus maravilhoso, neste momento eu coloco esta pessoa de uma forma especial em tuas mãos, para que ela possa entender o plano que o Senhor tem em sua vida. Plano esse de vida eterna, plano de salvação. Ajuda essa pessoa a entender, ó Deus. Ó Pai, que Tu possa fazer acontecer na vida dessa pessoa, de uma forma sobrenatural. Transforma a vida dela, Deus. Oh, Deus, que Tu possa transformar esse sofrimento, essa dor, essas adversidades que ela está vivendo, transformar em vitória, transformar em consolo. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, olha só, fica aí, né, o meu abraço. E olha, dá um like aí na nossa página, se inscreve, né? No YouTube. E Deus abençoe. Vamos chegar a 1 milhão de inscritos. E Deus vai abençoar mais e mais a sua vida. Que Deus abençoe você, rica e abundantemente. Grande abraço.